chegando bem é, nessa, nessa alegria de falar, né, do território da casa, que, que é um espaço de grande tensionamento, né, dentro da nossa pós e de, e de descobertas também, né, e de olhares. Então, é um tema que me agrada muito e que é com uma alegria, assim, que eu trago ele hoje para a gente tensionar. Eu fiquei pensando muito hoje, né? Porque esse ambiente da casa agora a gente está vivendo mais intensamente, né? E é impossível não ver o tema, né? E não começar a viver esses momentos mais atentos, né? Um pouquinho antes da gente entrar, fiquei pensando nisso. Sabe, então eu fiquei pensando em trazer esse primeiro lugar da casa como gesto, sabe? Eu tenho olhado muito nesse tempo assim, quais os gestos têm composto, né, a minha casa, né? Tô olhando aqui para o meu lugar e fazendo sempre essa ponte, essa conversa, né? Desse gesto da minha casa, do gesto que podem estar acontecendo em outras casas, do que vai para o macro, né? Do que vem para o micro. Então, eu tenho observado muito, né? Quais são os movimentos e quais são os atores e quem faz esse gesto, né? Então, quando eu estou aqui na minha casa, e a gente mudou muito nesse período aqui, quem são os protagonistas do gesto, assim, desde o lavar a louça, lavar o banheiro, e aí eu trago, que foi na terceira turma do Ativismo Delicado, a Nina trouxe uma frase para mim que fez muito sentido, assim, que a casa é a comunidade. E a partir de então eu tenho pensado esse conceito de comunidade dentro da casa, sabe? E do que eu quero enquanto uma comunidade fora, o que eu trago, né? E o que eu componho o espaço da minha casa, né? E aí nesse lugar os gestos eles estão muito presentes, assim, né? Então como que a gente tem compartilhado esses gestos dentro desse território da casa, sabe? E, e aí trazendo para as artes manuais, né, que estão dentro desse território, né? Então, quais os gestos? Eu durante após eu descobri, por exemplo, que o meu gesto dentro das artes manuais de casa é o crochê, porque eu aprendi o crochê ainda criança com a minha avó. E eu descobri na nossa aula do quadrado, na nossa, com você e a Sofia, porque a gente precisava fazer um quadrado em alguma técnica manual. E o bordado não era minha técnica, e eu falei, não, eu vou me desafiar e vou, dentro desse quadrado, vou bordar. E eu não consegui. E aí tinha uma agulha de crochê, uma linha lá. E aí eu falei, bom, agora depois que eu cheguei na minha casa, sentei, né, tensionei esse quadrado aqui, onde que nesse espaço que eu tenho, né, que a casa é também esse espaço de abrigo, de conforto, né, embora a gente sabe que tem outras tensões dentro do espaço dessa casa e a pandemia também mostra isso, mas foi então assim, eu trouxe o crochê para aí eu me percebi dentro desse contexto do crochê como um gesto da minha casa, assim, falei, bom, agora que eu fiz meu quadrado em crochê, eu consigo chegar no quadrado, no bordado. Então, e aí as artes manuais também têm um contexto dentro da casa que é o contexto do valor, né? Então, que a gente está muito arraigado e que a gente tem que ir discutindo muito dentro, né, da pós, que é qual o valor da casa, qual o valor do trabalho dentro das artes manuais e como isso a gente vai tensionar. Bom, a gente
traz algumas autores, eu queria falar um pouquinho, que é um pouco, aqui eu sou mineira e a gente fica tudo num pouquinho, e eu vou tentando fugir desse mineirês, mas... Então, a gente tem a Silvia Frederici, com o Ponto Zero da Revolução, é o que eu estou lendo, ele está aqui do ladinho para tensionar esse lugar do espaço, o espaço do trabalho do... Tá, desculpa. Isso. Não, tá ótimo. E faz parte também da nossa bibliografia, o Salário do Patriarcado, que eu ainda não li, mas a Gabi está lá com ele e a gente vai, acho que dentro da pós da turma, fazer uma dobradinha bacana dessa discussão. A gente está trazendo também... Pode falar. Só para falar que a Gabi, então, faz parte do colegiado junto com você, da quarta. Sim, da quarta turma, Gabriela. E isso está sendo uma grata surpresa, um grato trabalho, porque foi a proposta da Nina da gente, em 4, cada um trazendo seus temas de referência, seus lugares de estudos e vivência, e a gente compor essa quarta turma da pós com esses olhares, assim, para, né, as artes manuais, com o IFE, com as tensões que ela traz, e a casa e é um grande espaço de tensão nesse sentido. A gente tem, eu estou estudando agora a Vânia Carvalho, Carneiro de Carvalho. Ela é uma historiadora, trabalha no Museu da USP, e ela estuda cultura material, principalmente casa, e ela trabalha a casa, a tese dela é sobre as casas paulistanas e o gênero. Então, eu estou começando a ler aqui algumas referências dela sobre gênero e cultura material, e eu lendo, ela estava falando sobre um ensaio, esse é um ensaio que ela faz sobre uma introdução de bibliografia, eu estou com impresso o artigo, e está nos anais do Museu Paulista, e ela traz, e eu lendo, eu vou trazer uma pergunta que eu acho que tensiona bem, ela traz um estudo de uma pesquisadora, que ela faz o artigo dela sobre uma revisão bibliográfica americana, e ela falando, esse texto dela está numa coletânea que estuda o quilt e as artes da casa, e aí ela pergunta assim: por que a casa sobreviveu à perda gradativa das funções econômicas, políticas e culturais, responsáveis pela manutenção dos laços familiares? E essa pergunta tem ecoado, sabe? Porque a casa, né, a Nina tem trago pra gente um pouco que agora a casa foi invadida pelo trabalho, né? Mas eu penso que a casa, ela sobrevive por conta dos gestos, né? Esses gestos de cuidado, esses gestos de manutenção da vida. E a Nina, quando ela traz essa casa nessa potência, ela quer a valoração e valorização da casa, das artes manuais, dentro dessa tensão, né? Dessa valoração. Enfim, é um pouquinho que a gente tem estudado aqui, preparando. Ela traz nesse tensionamento que você estava falando como produção de vida, né, também. De vida, que ela pode ser justamente esse lugar da produção da vida, né? Então, e aí a gente volta lá nos gestos que compõem, mas aí ainda tem, mas tem muita coisa para as nossas pesquisadoras pesquisar junto com a gente, né? E ir aprofundando nos temas e conversando, que dá uma boa discussão. Legal. Fazer de novo após? Acho que eu já fiz uma vez.
Vamos. Todas as aulas. E aí tenho uma outra referência da casa que eu queria trazer para a gente ir fechando, que é o Bachelard também, né? Sim. É uma referência grande. E aí, falando em fazer a pós de novo, eu no meu caderno, enquanto eu fazia a pós no começo, eu fiz um esquema, assim, que aí eu trazia as casas, a casa do Bachelard, e na época eu trabalhava, foi na época que a Nina passou pra gente aquela atividade, né, assim, aquela observação do grão de feijão, né, de plantar uma semente, a gente observar. Então eu tinha semente casa, a gente lia a casa do Bachelard, eu estava envolvida com as casas de botões, então, sabe? E construindo a minha casa, que hoje eu moro. Então, foi um momento muito fértil, assim, de pensar a casa. E eu acho que é isso que a pós propõe. E a gente está também, para encerrar, porque a gente está aqui na nossa casa, mas tem também as outras casas, né? Assim, tem esse corpo nosso que é casa, e tem a terra que é casa, né? Essa terra com T maiúsculo e minúsculo, que a gente também pretende tensionar bastante na pós, assim, qual é esses gestos de cuidado também, e onde estão esses gestos de produção de vida, né? E de valorização dessas duas outras casas. As casas e seus moradores, né? Vocês viram um risinho. Como? Mas, Lu, foi um prazer. Eu queria dizer, né, que nós estamos com as inscrições abertas para a nossa turma, né, já, né, caminhando para a gente já começar nossas aulas e então convidando a todas, né, para poder conhecer, ir no site